Já vai chamando. E aí, Carlão, bom dia, meu irmão. Bom dia! E aí, Tudo pessoal, como é bem, que tá? cara? Bem, O cara tá graças meio a inchado Deus. aqui, mas tá bom. Hã? É, meio inchado aqui, mas tá bom. É cedo, né? Isso mesmo. Tá. E aí, como é que tá? Cara, Tudo bem? bem, graças a Deus. E você? Tudo ótimo, rapaz. Vamos dar um pouco de inspiração pro pessoal hoje, nessa sexta-feira, né? Cara, você é da Bahia, né? Bahia. Eu sou goiano, mas eu moro na Bahia desde cedo, desde novo. Na Bahia, que legal. Internacional. Lucélia, Bahia, rompendo fronteiras. Que massa. Cara, vamos já começar o conteúdo aí. Tem bastante gente entrando aí. Ó, solicita aí pra galera. Não esquece, gente. Manda aí. Vai no aviãozinho aí embaixo. Tem um aviãozinho aí. Parece um. Que esse aviãozinho, velho, lembra aquele lá de papel que se fazia? Convida todos os seus amigos para assistir. O pessoal tá aqui falando bom dia. Massa, Anderson, Ramona, Beto, Firmeza, toda a galera. E vamos já direto, o Carlão, falando sobre aquela experiência que nós tivemos única, né, no Fator X. Foram 4 dias juntos ali. Desculpa a sua grandeza. Descubra a sua grandeza. E, cara, Desculpa a sua grandeza. e foi legal, assim, que quando nós temos eventos assim, gente, o ideal é a gente se conectar com pessoas logo de cara. E o Carlos, eu cheguei no lugar, cheguei mais cedo lá no evento, porque cheguei meia hora antes, estava em São Paulo e tal. E logo de cara encontrei o Carlos lá, Nós né? somos os Na primeiros, porta, né? né? Não, foi o primeiro cara que eu me conectei. E olha que doideira, um cara que tá aí hoje, tá até hoje com a gente aí. Então, conexão é tudo, gente. Network. Network é vida. Eu quero falar, cara, vamos falar direto sobre um conceito que o Pedro Superti logo lançou lá, que é o Segundou, cara. Que doideira é essa? Conta pra mim aí, qual insight que você pegou sobre esse conceito Segundou, cara? Mas, na verdade, o que está por trás disso parece óbvio, mas ninguém fala, né? É porque a gente está vivendo uma geração de pessoas que estão acordando na segunda e imaginando a sexta chegar. Pessoas que não pensam a longo prazo. A reprodução assim, mais simples dessa hashtag segundou, sextou, né? Da hashtag sextou, são pessoas que estão vivendo esperando a morte chegar. Na verdade, o espírito dessas pessoas já está morto, né? Só está esperando o dia de enterrar o corpo, né? Porque se você chega na segunda-feira e começa a lamentar que chegou na segunda-feira, se você chega na sexta e começa a agradecer que chegou na sexta, isso é um sinal que você está vivendo um dia após o outro só esperando a morte chegar, né? Então, assim, não tem outra explicação para isso. E então, o evento, o Pedro Superti foi muito feliz em registrar a marca da hashtag Segundou como sendo uma marca de pessoas que querem mudar esse pensamento sobre como se encara a vida, parar de viver um dia após o outro pensando a curto prazo, né? E aí você desenvolve esse tema em várias coisas, né? Porque a partir do momento que você começa a pensar que eu não mais posso ficar esperando a sexta-feira chegar para poder tomar cerveja com os amigos, você primeiro para de fazer projetos a curto prazo. Segundo, você começa a ter uma responsabilidade com o crescimento seu, pessoal, não só profissional. Porque quando você assina uma hashtag Segundou, você assina um compromisso de performance, não só profissional, mas pessoal, muito grande. Porque qual é a pessoa que acorda na segunda-feira e fala assim, graças a Deus chegou segunda, vou conseguir agora executar tudo que eu pensei na sexta, no sábado e no domingo. Né? Então exige para que você coloque essa hashtag, não só você escrever lá no Instagram, no Facebook, exige que você mude a sua mentalidade sobre como você vê a vida. Né? Justamente. Que mude Então, seu basicamente mindset. Não, o que eu achei, mindset. o que eu achei mais louco dessa hashtag não é só o lance, é justamente o que você falou, não é só essa atitude do segundou. O segundou é o quê? É você, cara, é dar sentido à sua hora trabalhada. É você acordar segunda-feira e falar, cara, eu vou tocar o terror nessa terra, eu vou fazer uma semana abençoada para minha casa, vou fazer uma semana top para minha família, para os meus negócios. Vai ser a melhor semana da minha vida. Você tem um sentido e tem um propósito, né? Você coloca algo no coração, fala, vai ser a semana. E é justamente isso, que a gente começa segunda-feira com que sentido? Ah, mais uma segunda-feira, será que vai rolar? Será que não vai? Cara, vou ter que trabalhar. E a ideia é, hashtag segundou, vamos trabalhar, vamos fazer acontecer nas nossas empresas, né? Com a nossa equipe, com o nosso time e fazer algo diferente. Marketing de diferenciação. E Carlão, antes da gente ir pro segundo tema, cara, me surpreendeu em você
quando a gente abre o seu Instagram, tá escrito assim, ó. Eu até anotei aqui que isso aqui é algo chocante. Especialista em cuidados de vida cerimoniais de despedida. Rapaz, conta esse negócio aí, cara. Que doideira é essa? Pois eu sou segunda geração de uma empresa que já há 45 anos trabalha no segmento do luto. Né? Mas eu sou filho de pais que falavam que o filho tem que estudar e mudar de profissão. Né? Meu pai, eu fui educado falando que eu tinha que fazer direito e que eu tinha que sair do ramo funerário. Mas eu fiz direito, eu me formei, advoguei 9 anos, mas nunca tirei o pé do segmento funerário, do segmento do luto. E aí eu voltei em 2010, e quando eu voltei em 2010, eu comecei a me incomodar, parei de advogar e voltei em 2010, e comecei a pensar muito sobre esse segmento nosso, né? Pensar como é que poderia fazer diferente, mas eu confesso para você que eu nunca consegui encontrar a resposta, porque eu estava tão envolvido na operação, eu estava tão compromissado em dar certo, em fazer valer, porque eu pivotei a profissão, né? Eu saí da advocacia e fui para gerir os negócios do luto. Então eu estava tão focado, tendo que fazer a coisa dar certo, número, tinha que provar para as pessoas que a minha mudança ela se justificava. A gente cresce numa ideia que eu acho que graças a Deus já está acabando, que é o seguinte, um cidadão ele tem que escolher a sua profissão aos seus 15, 16 anos e ele vai ter que morrer com essa profissão. Só que quando você tem 14, 15, 16 anos, você não tem maturidade para escolher uma profissão. Né? E como é que você vai escolher uma profissão que essa profissão vai ser determinante para o resto da sua vida? Né? Graças a Deus que algumas pessoas conseguem isso, mas existe um outro universo de pessoas que não conseguem. No meu caso, por exemplo, eu fui chamado a trocar de profissão e vou ser sincero para você, foi muito traumático. Não traumático porque eu tinha dúvidas sobre as minhas convicções. Foi traumático pela como é que chama? Pela crítica social. Né? O doutor deixou de ser doutor. Então, aí eu não queria ser doutor. E aí eu comecei na funerária, e mais ou menos uns 2, 3 anos atrás, eu comecei a me questionar sobre qual é a verdadeira função do que a gente faz, o verdadeiro legado do nosso negócio, que é cuidar do luto, né? E eu percebi que o meu segmento funerário, todo ele, em sua grande maioria, salvo raríssimas exceções, ele trabalha o segmento funerário como uma commodity. Né? O segmento funerário enterra pessoas. Né? E eu descobri que isso que a gente faz, na verdade, está completamente distorcido. A gente não enterra pessoas. O segmento funerário não enterra, nunca enterrou e não deve enterrar pessoas. Uau. O segmento funerário ele deve cuidar da justa homenagem à história de vida das pessoas. Então o que a gente, na verdade, faz e deve fazer, muito bem feito, é prestar essa justa homenagem à história de vida das pessoas que nos deixam, utilizando a cerimônia de despedida como um instrumento para materializar isso. Né? Então, a partir do momento que eu comecei a entender isso, que na verdade a nossa atividade ela é muito mais nobre do que simplesmente enterrar um corpo, você muda tudo. Você muda o discurso, você muda o vocabulário e você muda o jeito como a sua equipe entende o que a gente faz. E aí, se você me permitir, eu vou te contar brevemente qual foi a jornada. Não foi fácil. Não, peraí. Só volta um pouquinho aí, que essa frase, cara, tem que ser repetida. E se o pessoal aí tiver com alguma caneta, tal, nota, peraí. Você não enterra pessoas, como que é? Você presta uma... Eu descobri que, na verdade, o que a gente faz, as funerárias, que a empresa que a gente toca, a gente não enterra pessoas. Certo. A gente presta justa homenagem à história de vida das pessoas. Uau. A gente presta justa homenagem à história de vida das pessoas. Utilizando a cerimônia de despedida, que é o ato propriamente dito, aquele momento ali que a família está se despedindo, aquilo é a cerimônia de despedida. Então a gente utiliza aquele momento para materializar justamente esse respeito e essa homenagem à história de vida. Todas as pessoas que falecem, eles deixam um legado. Salvo o caso das pessoas que são indigentes, mas nós não estamos falando desse caso, as pessoas têm uma história, elas têm um legado, e elas transferem para a próxima geração este legado que elas deixaram. Então o que a gente faz na cerimônia de despedida? A gente homenageia essa história de vida, a gente registra, a gente conta para as pessoas, a gente permite que as pessoas façam uma reflexão sobre a importância da vida daquele que acabou de nos deixar, sobre o legado que ele deixou. Por exemplo, meu pai quando faleceu,
Se você tiver a possibilidade de olhar para o meu pai e olhar para mim, você vai perceber que tem muito mais do meu pai em mim do que qualquer pessoa pode comparar, porque eu sou a extensão dele. E essa extensão é a extensão de amor. As coisas que eu tenho, que são extensão, deixadas pelo meu pai, deixadas pela minha mãe, que não faleceu ainda, na verdade, isso é o amor latente, né? E o que a gente faz é o amor latente transferido para a próxima geração. E o que a gente faz é registrar essa história de vida, registrar essa transferência de geração, materializar através da cerimônia essa justa homenagem. Sensacional. Cara, você falou uma palavra que acho que essa palavra é a que traduz o sentimento que nós temos que ter na nossa empresa, e para fazer marketing de diferenciação, para ser diferente, tem que ter esse sentimento, que é amor. Cara, essa palavra é top, bicho. Porque é o seguinte, e isso vem junto lá com o conceito do segundo, né? Que vem junto com o nosso próximo tema, que a gente pode falar um pouquinho sobre ovelha negra, mas o quê? É amor, cara. É fazer o que você faz com amor. É você não tratar o seu cliente só como mais um número. Como você falou, no começo você vinha advogado, jurista, lei, é isso, aquilo. Aí você vem no mercado que é totalmente diferente. Que, óbvio, você vive ele desde o início da sua vida, você cresceu com isso latente na sua família, porém você encontra não um corpo, é o pai de alguém, Sim. É a mãe de alguém, é o irmão, às vezes o filho recém-nascido. Então, cara, isso que você conseguiu implantar aí, quantas cidades você atende aí na Bahia? Nós estamos em 39. 39. Então, cara, eu tenho certeza que a Bahia está sendo impactada com um amor diferente, que eu não sei se o país está recebendo, cara. O que você está fazendo lá já é diferenciação total. E é uma tarefa difícil, porque você vai entrar no tema da ovelha negra, né? Uma ovelha negra. Pois é, então para dar um spoiler, quando você começa a pensar de forma diferente e tentar fazer algo diferente, normalmente essa luta é uma luta muito solitária, né? E aí você quer entrar na ovelha negra? Vambora. Bora. Então bora. Vamos lá, o que é a ovelha negra? Né? A ovelha negra é o seguinte, são pessoas que não se conformam com o estado das coisas. Né? Assim, tem várias características, na verdade, né? Mas, basicamente, a ovelha negra é toda aquela pessoa que não se conforma com o estado das coisas. Ela acredita que tudo que existe um dia foi pensado e, naturalmente, foi difícil de ser implementado. E aí o que acontece? A gente começa a olhar para dentro de si e encontrar dentro de nós qual o nosso inconformismo, para que a gente consiga criar uma trilha de como a gente pode fazer as coisas diferente, e lógico, fazer diferente, fazer melhor, para que isso impacte o maior número de pessoas possível. E aí eu vou contar brevemente como foi a minha jornada durante o ano de 2018 e 2019. Eu tinha que impactar as pessoas que trabalham comigo, os meus colaboradores. Eu tinha que vender essa ideia para eles de que a gente tinha que fazer diferente e que só dependia da gente. Que estava nas nossas mãos a responsabilidade de fazer diferente. Mas isso é uma tarefa difícil. Então eu marquei, durante o ano a gente fazia 2 reuniões por semana. Na terça e na quinta a gente se reunia todo dia depois do expediente, das 6 da tarde até as 10 da noite. Eram 4 horas por dia, durante 2 vezes por semana, durante o ano inteiro. Uau! Durante o ano inteiro você pôs... Do ano inteiro. Terça e quinta, das 6 às 10. Exatamente. Sendo que boa parte desse tempo foi para ensinar para eles coisas que não tem absolutamente nada a ver com o nosso negócio. Entendi. Que é, por exemplo, ensinar para eles a capacidade que a gente tem enquanto ser humano. Continua falando que eu vou anotar isso aqui, muito louco. Continua falando. Tá. E aí o que acontece? Era ensinar para eles a capacidade que a gente tinha de fazer coisas diferentes. A capacidade que você tem de ser um marido melhor, que você tem de ser uma mulher melhor, de ser um filho melhor, de ser um vizinho melhor. A capacidade que você tem de aprendizado quando você se dedica alguns minutos do seu tempo para ler uma página de livro. Você não precisa ler um livro inteiro. Leia uma página, começa com uma página. E aí eu comecei a comprar livros e distribuir para os funcionários. E eles não leem, rapaz, é complicado. Aí eu comecei a mandar artigo para eles, aí eu vi que não estava dando certo. Aí eu comecei a mandar áudio pelo WhatsApp, inspiradores, né, coisas do tipo. E aí eu converti o Marcos, eu consegui converter um. Esse que eu converti... Depois de quanto tempo? Depois de uns 3 meses, mais ou menos, por aí. Massa.
Aí eu consegui converter ele. Foi uma luta solitária, cara. Eu imagino. Mas depois que eu converti ele, aí ficou mais fácil, porque eu ganhei um aliado. Antes de converter o Marcos, por exemplo, chegou um dia que eu passei mal. Eu tive uma precipitação, uma alteração de pressão num dia, e no dia seguinte eu tive que ir para o hospital. Porque eu não estava conseguindo, rapaz, convencer os caras. E aí eu comecei a pensar se eu estava doido. Né? Sério. Eu comecei a pensar se eu estava doido, se era isso mesmo. Mas eu não desisti, não. E aí a coisa foi acontecendo, depois eu consegui converter o Marcos, e aí ele começou a passar adiante na minha ausência, ele começou a falar na minha ausência, foi contagiando um, contagiando o outro. E uma coisa que eu fiz, que eu quero compartilhar com vocês, é o seguinte: quando eu reuni a minha equipe para poder explicar para eles que a gente podia fazer melhor, que a gente tinha que entregar, na verdade, amor, respeito pelo ser humano, ao invés de entregar caixão, ao invés de entregar carro, ao invés de entregar essas coisas, ao invés de entregar bens materiais, a gente tinha que entregar muito mais, era amor, era compaixão, era respeito, eram coisas intangíveis, né? Coisas que você não mede, mas que tem um impacto fora de série na vida das pessoas. Então, quando eu comecei a explicar isso para eles, eu comecei a transformar a vida deles. Porque o interessante é que depois que eles começaram a transformar as suas vidas, é que eles compreenderam e começaram a transformar o negócio. Só para você ter ideia, das 3 pessoas, não tinha ninguém na minha equipe que fazia faculdade. 3 começaram a fazer faculdade. Eles não liam, né? O Marcos já começou a ler, já tem outras pessoas que começaram a ler. Antigamente eu tinha que oferecer um livro. Agora, quando eu chego no escritório, eles é que me pedem qual foi o livro que eu dei, que eu trouxe do dia, se tem algum livro. Cara, então, você consegue, cara, é fácil. Quer dizer, não é fácil, mas dá para fazer. E aí... Diga. Não vou te interromper, não. Tá. E aí o que acontece? Depois que eles compraram a ideia, que eles descobriram o seu poder, que eles descobriram que eles tinham a capacidade de se tornar pessoas absolutamente espetaculares, aí agora vem a segunda fase, que é dizer o seguinte: agora que você descobriu, como é que você consegue passar isso adiante? Ou você quer guardar essa descoberta para você? Então você tem que contar para sua esposa, contar para seus amigos, contar para as pessoas que estão perto de você. E mais do que isso, vamos agora, que foi a segunda fase, vamos agora ver como é que esse aprendizado vai fazer a vida dos nossos clientes se tornar melhor através do que a gente faz. E aí é que veio, aí a coisa começou a acontecer. Que doideira. E, cara, isso, assim, ó, de tudo que você falou, cara, um ano, toda terça e quinta, das 6 às 10 da noite, 4 horas de treinamento. Se você for ver isso aí, dá 8 por semana, dá vezes 4, 32 semanas por mês, vezes um ano, cara. Não vou nem fazer essa conta, dá mais de 400 horas de treinamento, sem parar. E, cara, e você não desistiu, bicho. Isso que é espetacular. Você foi a ovelha negra mesmo. Galera, só para lembrar para vocês, por que nós estamos falando isso? Nós estamos falando aqui do Fator X. E o Fator X, o Pedro Superti é um cara diferenciado. O marketing dele é diferenciação. Ele pega conceitos que já existem, transforma, cria nomes, cria situações e lança e se torna único. E o que ele fala de ovelha negra? Ele conta uma história que o Pedro sempre foi ovelha negra em todos os projetos dele. O que é ovelha negra? Aquela ovelha diferente, aquela pessoa que está no canto. E ela tem, de alguma forma, buscar um destaque, buscar uma grandeza, buscar uma diferenciação. Eu imagino você e o meio que é um comércio totalmente parado, as pessoas que entram lá é um clima pesadíssimo. Eu sei porque eu presto serviço para algumas empresas funerárias. Eu já entrei dentro dos processos funerários. Eu sei que não é um clima fácil, é um clima pesado. Eu acredito que esse clima deva passar para os colaboradores. Você conseguiu trazer uma mudança de vida para esses caras, bicho. Então é isso que é sensacional. Nós tivemos terça agora, dia 28, 2 semanas atrás, que passou em uma palestra, e nós falávamos justamente sobre isso com alguns gestores. Fala, cara, traz o seu colaborador com você, porque é ele que trata do seu cliente. É ele que trata do seu cliente, não é você. Você, como gestor, você é limitado. Você atende um, você atende outro, você não consegue. Então, seu colaborador traz o seu cliente. E você insistir com esses caras durante um ano. E incentivar. Flávio, olha o que eu fiz. Você enxergar a mudança nesses caras, para você deve ser um negócio muito prazeroso.
Olha o que eu fiz, ó. Visualiza isso aqui, ó. Aqui é o modelo tradicional de gestão de empresas que a gente vê na televisão, que a gente aprende, enfim, a gente copia, na verdade, né? Aqui está o dono do negócio, o produtor, o chefão, mandando na galera que está embaixo, que tem que fazer bem feito. Não é isso? Aí o que acontece, bicho? Eu saí disso aqui e fiz assim, ó. Eu me coloquei em pé de igualdade, entendeu? Eu descobri que quando eu mando, quando é de cima para baixo, as pessoas têm uma resistência de compreender a razão das coisas. Agora, quando eu inverto, quando eu me coloco do lado deles, aí eu deixo de ser um impositor, um mandante, um chefão, e passo a virar um companheiro deles. E aí eles começam a confiar em mim. Quando eles confiam em mim e entendem quais são as minhas razões, quais são as minhas motivações, onde eu quero chegar, eles se permitem participar desse projeto. Então, assim, eu envolvo eles, eu paro de disputar força, eu mando, você obedece. E eu começo a fazer um outro movimento. Eu estou criando um movimento para poder fazer da nossa empresa algo diferente. Quer participar deste movimento? A sua participação é importante, eu preciso de você como parte dessa engrenagem. Aí o cara se sente motivado a participar ou não. É lógico, você vai conseguir convencer todo mundo? Provavelmente não. Até porque a unanimidade ela é burra. Né? Então, assim, não queira conquistar a unanimidade. Mas se o seu projeto é grandioso, você pode ter certeza que a maioria das pessoas vão comprar a sua ideia. Cara, que massa, bicho. Não, e aí, ó, dá pra gente entrar agora, dá pra puxar o link certinho para um outro tema espetacular do Fator X, que é o quê? 3 tipos de empresa. Isso aqui, ó, galera, você que tá aí, você que é empresário, tá vendo muita gente, ó. Vamos aqui falar os nomes do pessoal que tá aqui com a gente, ó. Daniele Bicho, Carlos Gualdiano, Carlão, meu parceiro aqui da PW2. Daniele Bicho, Lelinha, a Lilian, a Márcia, a Daiane, minha esposa, Daiane Mazarin, Mariana de Paula Carrara, Liliana. Cara, muita gente aqui, Firmeza, William Torres, o Anderson, ó, o Beto, a Cris. Cara, que legal, Tati Stores, muita gente aqui. Então, você empresário que tá aí, cara, anota isso aí agora. Os 3 tipos de empresa que foram apresentados para a gente lá no Fator X. Primeiro, empresa soldado. Eu acho que a empresa soldado, talvez, Carlos, eu acredito que a sua empresa, antes desse processo de transformação, estava nesse processo aqui. A empresa soldado, o que é isso? Visão de guerra. Cara, trabalha em escala, ela tenta ser a melhor do mercado, mas ela tem um único conceito. Só é bom para mim. Só é bom para mim. Ok, bom só para a empresa, né? Essa é a empresa soldado. Aí tem uma outra empresa, Carlos, que é a empresa fazendeiro. Essa empresa fazendeira é uma empresa que já começa a trabalhar com geração de valor. Ela tenta imprimir um pouquinho de geração de valor. Ela visa qualidade, trabalha em escala, tenta ser a melhor do mercado e ela tem um conceito. Ela é bom para mim e bom para o cliente. Ok, já é um passo a mais. E a empresa Poeta, cara, que com certeza é a empresa que hoje a Pax Nacional tá. A empresa Poeta, que ela foca no intangível, cara. Ela não vende pro consciente das pessoas, ela vende pro subconsciente das pessoas. Ela não atinge o que tá direto, ela faz diferente, cara. Ela tem propósito, ela tem inspiração. Ela não é bom para só a empresa, é bom para a empresa, ela é bom pro cliente e é bom pro colaborador. Uau! É isso, cara. Nós temos que buscar ser empresas poetas. Por quê? É um ciclo, cara. Você é bom para todo mundo. Você gera, você muda a economia, você transforma, você muda a vida das pessoas. Você é bom para todo mundo. Então anota aí, você que tem sua empresa, você que quer montar sua empresa, coloca aí, ó, marca, eu quero ser a empresa poeta. Essa tem que ser o seu foco de ser empresa poeta. Uma empresa que é bom para você, é bom para mim, é bom para a empresa, é bom para o cliente e é bom para o colaborador. Sensacional, cara, sensacional. E, Carlos, diga para mim, ok, empresa poeta que foca no intangível. Você falou uma coisa lá no Fator X que eu gostaria que você repetisse aqui. Óbvio que eu não sei, talvez você não consiga repetir com as mesmas palavras, mas tente recitar aquilo que você recitou lá pro Pedro Superti, que você fez o Pedro Superti embargar a voz, cara. Você fez um cara que é o cara do marketing de diferenciação, o cara embargou a voz. Diga. Aquilo ali foi isso, marcante.
Diga isso. Veja bem, eu vou começar falando sobre as empresas que você falou e no final eu termino com o que eu disse lá. O que acontece é o seguinte, essa diferença de empresas soldado, fazendeiro e poeta. Veja bem, quando a gente está preso dentro das nossas empresas, seja empresa de um só, ou empresa de 2, de 3, de 4, não importa o tamanho do seu negócio, você pode ser sozinho trabalhando lá, a gente começa a pensar algumas coisas e como a gente não tem com quem compartilhar, a gente começa a pensar o seguinte, esses pensamentos não pagam conta, deixa eu ir para o trabalho. Mas o que você tem que entender é o seguinte, antes de você melhorar o que você faz, você tem que se tornar melhor. Então, assim, você tem que mudar o seu pensamento. Identificar o que você pensa. Você tem que olhar para a sua história. Eu tenho que falar isso, Flávio. Eu acho que eu tenho que contar para as pessoas o caminho que eu percorri para tentar ajudar elas, sabe? Então, o que eu fiz, gente? Para ver se isso se aplica a vocês, se dá algum tipo de orientação para vocês, para talvez vocês fazerem igual, sei lá. Ou, enfim. Eu olhei para a minha história. Eu comecei a buscar qual que era a razão da minha vida. Né? E me fazer algumas perguntas. Eu vim na Terra para quê? Para que eu estou aqui? Eu estou aqui para quê? Para casar? Para ter filho? Para pagar boleto? Qual que é o meu propósito? Né? E essas perguntas eu tive dificuldade de encontrar respostas. Lógico, você não consegue achar essas respostas no primeiro. Na hora, né? Não dá. Mas aí você vai conversando, vai lendo, vai trocando ideias, e aí eu comecei a descobrir o meu propósito. E o meu propósito se tornou transformar a vida das pessoas através do que eu faço. Não só através do que eu faço da minha empresa, mas através do que eu faço, através do que eu penso, contando a minha história para as pessoas, para que isso estimule as pessoas de algum jeito, porque eu não tive quem me estimulasse. Eu tive que ser bootstrap, né? Eu tive que fazer sozinho. Mas as pessoas podem não ser assim, eu posso ajudar as pessoas. E lá atrás, como toda fase de qualquer empresa, você só está preocupado em pagar a conta. É normal. Se você está nessa fase, não se desespere. É assim que a coisa começa. Né? Mas quando você tem um respiro de sobriedade, quando você entre um pagamento de um boleto e outro, você consegue parar e fazer uma análise sobre qual é o seu propósito de vida, você vai identificar o que você está errando. Só se perguntando qual é o seu propósito, você já descobre o seu erro. Se você é uma empresa que tem uma loja que vende lá commodity, vamos imaginar que você tem uma loja. Você tem uma loja que vende perfume. Perfume tem em todo lugar. Não importa o tamanho da sua loja, perfume tem em todo lugar. Então você tem que começar o seguinte, o que é relevante na vida das pessoas? É comprar perfume? Será que as pessoas quando vêm comprar um perfume, que elas querem um perfume? Não, gente, ela não quer o perfume, elas querem o que está por trás do perfume. Né? As pessoas quando vão na minha empresa comprar uma cerimônia, um serviço funerário, será que elas querem aquilo? Elas querem um caixão? Elas querem flores? Elas não querem isso, elas querem o que está por trás disso. Né? Então, assim, o que a gente faz é só um instrumento. Não importa o que você faça. Tudo que você faz é um instrumento de transformação na vida das pessoas. Não importa se você, por exemplo, o Glauber aqui, o Glauber tem uma empresa de segurança. A empresa do Glauber, ela não faz segurança. Ela dá segurança. Uau. Ela é a tranquilidade, a paz das famílias. Ela permite às famílias que possam desfrutar dos seus filhos em um ambiente que esteja seguro. Ela não vende commodity, cerca elétrica, não é isso. Né? Então, por exemplo, a sua empresa, o que é a sua empresa? A sua empresa não vende página de internet. A sua empresa vende um outro jeito de pensar as coisas, como as pessoas podem fazer o mesmo de forma diferente e de forma relevante. Né? Então, tudo que a gente faz, absolutamente tudo que você faz, não importa o que você venda, você tem a possibilidade de usar o que você faz, usar o seu serviço ou o seu produto como instrumento de transformação na vida das pessoas. O Rick Chester vendia água. Mas o que estava por trás do Rick Chester vender água na praia não era água. Era a mensagem que ele levava para as pessoas através da água. Então ele ia vender uma água, ele conversava com quem estava comprando, ele ia vender uma água, ele ensinava para os outros vendedores como vender mais água. Né? Então era uma mensagem que estava por trás. Quando ele postou aquele vídeo falando sobre como vender água, na verdade, aquilo ali ele estava levando uma mensagem de que é possível. Utilizando a água, inspiração, utilizando a água como um pretexto. Né? E nós temos a possibilidade de fazer isso com os nossos negócios, não importa o que você faz. Nós tivemos o caso lá do Fator X, esqueci o nome do rapaz, aquele que vende registro, que vende torneira. Sim. Torneira, como é que ele impactou? Eu acho importante contar o caso dele. O cara tem uma commodity. O que é? Torneira, registro. Como é que você muda a vida das pessoas vendendo registro?
Aí ele descobriu que o jeito de mudar a vida das pessoas, na verdade, começava por mudar os seus pensamentos e mudar a sua equipe. Aí ele começou a mudar a empresa, começou a criar o Dia das Crianças dentro da empresa, para que os filhos dos funcionários viessem conhecer o ambiente de trabalho do pai. O Dia das Mães, para que as esposas dos funcionários viessem para a empresa conhecer o ambiente de trabalho do marido. Né? Ele começou a criar espaços de integração para que aquelas pessoas que trabalham na empresa dele sentisse aquela empresa como parte da sua família. E essas pessoas começaram a contar isso para todo mundo, e ele mesmo começou a contar esses cases através do Instagram e tudo mais, e a empresa dele começou a vender mais. Por quê? Se eu quero comprar torneira, e eu tenho duas empresas, uma que vende torneira, mas não valoriza a família, e outra que vende torneira e valoriza a família, é lógico que eu vou comprar torneiras que valorizam a família. Sim. Né? É óbvio. Então a gente vai começando a migrar esses passos, deixando de sair desse mar de sangue, que é o mar de disputa de preço, de vender produto fechado, e a gente começa a evoluir para começar a ter foco no cliente, a começar a conversar com os nossos colaboradores, ensinar a eles o nosso propósito. E aí a gente vai para o último estágio, que é o ápice do negócio, que é quando a gente começa a usar o que a gente faz para poder deixar um legado para as pessoas, para deixar um legado para a história de vida das pessoas. Né? E lá no Pedro Superchi, como ele me ajudou muito, me inspirou muito através da mensagem que ele sempre passou, através dos seus vídeos, através dos seus cursos, ele me ajudou a organizar essas ideias na minha cabeça, né, porque era tudo muito espaçado, tudo muito solto, e ele me ajudou, e eu acho que o sentimento de gratidão que a gente tem que ter pelo próximo, ele tem que ser eterno. A gente tem que reconhecer as pessoas que nos ajudam na nossa trajetória. Uau. Eu fui no Fator X. Eu vou dizer para você que eu acho que 90% foi para agradecer ele. Eu quis participar do evento Black justamente porque eu sabia que no evento Black eu ia estar perto dele e no outro. Massa. E no outro eu não ia poder. Tá. Gratidão. E aí, para concluir, o que eu fiz lá foi o seguinte. Eu disse para o Pedro Superchi... Galera, peraí. Vamos lá. Vamos com calma agora. 7h40 da manhã. Eu sei que o pessoal deve estar indo aí para o trabalho, mas, gente, segura só um pouquinho. Por favor, manda aí agora, ó, aperta o aviãozinho, manda para mais pessoas, mas manda mesmo, gente, guarda aí, ó, 30 segundos para você mandar, porque o que esse cara vai falar agora é espetacular, gente. A visão que esse cara teve de negócio é espetacular. Antes de melhorar, você tem que se tornar melhor. E esse cara se tornou uma pessoa melhor para poder passar isso daí para as pessoas. Então, vamos lá, vai lá, Carlão. Vou tentar. Tudo que tá aí dentro, cara. Despeja. Tá. Então, o que eu fiz com o Pedro Superchi foi o seguinte. Eu tinha 1 minuto, ele estipulou que tinha sido 1 minuto. Eu falei assim, eu tenho 1 minuto para poder te agradecer 2 anos de transformação na minha vida. Porque eu mudei a minha vida, mudei a vida das pessoas que estão próximas de mim, eu mudei a vida dos meus colaboradores, eu mudei o meu negócio, eu mudei tudo que está perto de mim e todas as pessoas que têm contato comigo. Eu deixei de enterrar pessoas. Antigamente eu enterrava pessoas. Antigamente eu usava caixão. Uau. Antigamente eu transportava corpos. E hoje eu não faço isso mais. Hoje eu presto justa homenagem à história de vida das pessoas, utilizando não caixão, porque caixão eu coloco o que não presta. Na casa da gente a gente tem uma caixa grande, que a gente coloca só bagulho. Eu não uso caixão, eu uso urna. Porque urna é onde eu guardo as coisas que são mais valiosas para mim. Uau. E eu não sepulto pessoas, eu não enterro corpos. Eu presto homenagem, eu presto justa homenagem à história de vida do seu pai. Porque para você não é um corpo, para você é seu pai. E sendo o seu pai, eu presto justa homenagem à história de vida do seu pai. Utilizando a cerimônia de despedida, utilizando as coisas que compõem essa cerimônia de despedida como um mero instrumento para poder eternizar aquele momento e permitir que você possa também participar deste movimento e prestar essa justa homenagem à história de vida do seu pai. Quando você cria este movimento, quando você faz isso, você começa a mudar a vida das pessoas. E eu estendi o comprometimento que eu tenho hoje com a sociedade. Hoje eu não só sou comprometido com aquele evento, com aquele momento em que nós estamos nos despedindo de uma pessoa que deixou uma história de vida. Agora, o meu compromisso também é com a vida das pessoas, mesmo que não são meus clientes. Mesmo quem ainda não teve que passar pela dor de perder alguém, eu tenho um compromisso com a vida das pessoas. Este ano de 2020, eu vou fazer um evento na região que a gente está, o índice de suicídio é muito alto.
E eu vou fazer um evento de valorização da vida. Eu quero que as pessoas comecem a conversar sobre o suicídio. Porque a gente não pode esperar perder um dos nossos para que a gente se mobilize e comece a falar sobre isso. Né? Então, assim, eu descobri que eu tenho um propósito muito grande, inclusive com as pessoas que não são meus clientes. Eu não quero que ninguém morra. É muito pelo contrário, eu quero que as pessoas sejam abundantes em vida. E eu não quero que as pessoas esperem a hora de perder um parente para poder dizer que as ama. Então eu quero fazer as pessoas a falar o maior número de vezes eu te amo enquanto as pessoas estão perto. Né? Eu quero impactar, eu quero usar a empresa, eu quero usar o meu negócio, usar a minha atividade para impactar a vida das pessoas enquanto elas têm oportunidade. E aí no evento, no momento de despedida, o processo traumático vai ser menor. As pessoas vão sofrer menos, porque elas tiveram o despertar durante a vida para dizer para o maior número de pessoas que as ama. Uau. E aí nós não vamos ter, aí nós vamos para um outro momento, que é, eu falei do antes da morte propriamente dita, durante a morte propriamente dita, que é o case, o negócio propriamente dito, e depois, qual é o reflexo que esse modelo de pensamento vai gerar nas próximas gerações. Nós vamos impedir que filhos parem de brigar uns com os outros. Nós vamos impedir que marido brigue com esposa. Nós vamos impedir que irmãos briguem com irmãos por disputa de herança. Nós vamos impedir, diminuir o índice de pessoas traumatizadas, depressivas, que não conseguem superar a dor do luto, porque dói. É lógico que é dolorido. Né? É lógico que é sofrido você perder uma pessoa que você ama. Né? Mas você tem que entender que isso é uma fase e que, na verdade, existe muito mais em você da pessoa do que aquilo que você sepultou. Né? Aquela pessoa, quando ela encerra o ciclo da vida dela, ela deixou em você a sua história. Ela deixou em você a mensagem. Uau. E você tem que internalizar essa mensagem para não sofrer pelo luto, mas para poder transferir para as próximas gerações o legado que aquela pessoa te deu. Né? Construindo algo melhor, impactando a vida das pessoas com algo melhor. Impactando a vida das pessoas com o que a gente faz. Seja vendendo torneira, seja vendendo perfume, seja sendo dono de uma empresa de publicidade, de marketing e publicidade. Compreende? Então este é o legado, eu expandi esse legado e eu suei muito, mas eu fiquei muito grato de poder dizer isso para ele e foi a hora que ele perdeu a voz e a coisa... Mas enfim. E o negócio pegou, né? Cara, que massa, bicho. Uau. Rapaz, deixa eu até dar uma respirada. É forte, né? É forte, é muito forte. Eu perdi algumas madrugadas. Eu dediquei algumas madrugadas da minha vida para compreender a minha mensagem, para compreender o meu legado. Eu quero compartilhar com vocês uma coisa. Desde muito pequeno, com 8 anos de idade, eu estava indo para a escola. E aí eu passei É por isso que eu digo para você que você tem que buscar no seu interior as suas experiências, sabe, Flávio? Sim. Você tem que buscar na sua raiz, lá, desde quando você começa a se entender por gente. Desde que você começa a se entender por gente. Começa a buscar como é o seu perfil. Quais são as coisas realmente importantes para você. Eu fiz um monte de anotação aqui, eu não li nenhuma. Mas olha, quando a gente fala do coração, não precisa. Não precisa. Descobre o que é importante para você. O que é mais importante para você. E eu lembrei que quando eu estava buscando essas respostas, eu lembrei que em 2000, quando eu era pequeno, eu tinha 8 anos de idade, eu indo para a escola, eu passei por um velório. Coincidentemente, era um velório que a gente estava fazendo, e era uma criança pequenininha, acho que de uns 2 anos, que tinha falecido. E a família estava desesperada, e eu passei na porta, e entrei, escorei na parede, e fiquei quietinho olhando. Eu fiquei ali durante uns 30 minutos, eu acho, antes de ir para a escola, até atrasei, olhando aquela cena e vendo aquelas pessoas chorando. E naquele momento eu também comecei a chorar copiosamente. Criança, né, se emociona muito. Principalmente adulto já chora, imagina criança. E aí eu não entendi, aquilo não fez sentido para mim. Mas ficou registrado na minha história, sabe? E aí o tempo foi passando e eu fui vendo a experiência de várias pessoas sofrendo pela morte, pela perda, não tendo habilidade para lidar com isso. E o tempo foi passando e os anos foram passando. E aí eu comecei a fazer conexões, eu comecei a ligar os pontos. Né? E eu descobri que não precisa esperar. Não precisa esperar alguém morrer. Não precisa esperar uma empresa quebrar. Não precisa esperar perder um funcionário. Não precisa esperar seu filho crescer.
Não precisa esperar, você pode fazer agora. Você pode dizer para as pessoas que ama agora. Você pode tornar a sua empresa melhor agora. Você pode dizer para o seu filho que ama agora. Você pode impactar ele, sua criancinha de 2 meses de idade. Você não precisa esperar ele ter 5 anos de idade. Né? Você não precisa se tornar um amigo melhor amanhã, cara. Dá para fazer agora. Entendeu? Não espera. Não precisa esperar. Você está esperando o quê para fazer? Você vai querer esperar igual eu? 39 anos para poder descobrir? Se joga. Né? Não precisa, faz. Né? O Thales fala que é antes feito do que perfeito. Então, gente, se você não precisa lembrar de absolutamente nada. Não precisa lembrar de nada dessa live. Só lembra de uma coisa. A resposta está dentro de você. Está dentro de você. Pega uma folha de papel. Escreva a sua história. Você já fez isso alguma vez? Escreva a sua história. Desde quando você se lembra. Olha, quando eu tinha tal ano, eu fiz isso. Isso era importante, eu gostava disso. Meu pai brincava comigo, minha mãe brincava comigo. Era assim. Conta a sua história em uma folha de papel. Né? Relembra de onde você veio. Relembra o caminho que você percorreu para chegar até agora. Para você começar a achar para onde você vai. Porque quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Sim. Né? E não serve. E não serve. Qualquer lugar serve. Qualquer lugar serve. Só que não serve ir para qualquer lugar. Não serve ir para qualquer lugar. A vida, Flávio, nossa, é algo extremamente grandiosa. A gente faz muito pouco perto das nossas potencialidades. E eu não estou falando de dinheiro. Perceba vocês que no meu discurso eu não coloco uma vírgula sobre cifrão. Não. O que eu estou tentando dizer para vocês é o seguinte. A sua vida será abundante e você só dá aquilo que você tem. Então, para que você dê amor, você tem que ter amor. Para que você dê profissionalismo, você tem que ser profissional. Para que você queira que os seus colaboradores sejam mais engajados, você tem que ser engajado. Para que você seja um marido melhor, queira que a sua esposa seja uma esposa melhor, você tem que ser marido melhor. Se você quer que seu filho te ame, poxa, dê um pouco de amor para ele. Né? Você só dá aquilo que você tem. Né? Não tem como. Né? Tem uma frase que diz o seguinte, eu transpiro a água que bebo. Qual é a água que você está bebendo? Né? Porque eu só transpiro a água que bebo. Então eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar para as pessoas que estão. E se eu não parar agora, vai o dia inteiro. Carlão, deixa eu pegar esse gancho aqui, cara. E assim, também é o que você falou. Tá fora aqui do nosso plano, mas eu preciso falar isso aí. Eu sei que tem muita gente que tá precisando ir trabalhar. Tô vendo aqui o pessoal dando tchau, indo trabalhar. Mas, galera, segura um pouquinho aí. Deixa eu falar um pouquinho sobre prosperidade. O Carlos falou sobre o negócio. E eu preciso falar isso aqui. Prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Nada a ver, cara. Nada a ver. A gente coloca a prosperidade como cifra. A gente só quer ver dinheiro, só vê isso aqui. O mundo se tornou dessa forma. E eu entendo que a gente precisa de dinheiro para viver, mas não tem nada a ver, cara. O que você está falando para mim aí é que prosperidade é crescer um pouco em tudo. Você contou sua história, cara, quando você tinha 8 anos de idade. Ali você começou a crescer, cara. Ali você começou a evoluir. A sua mente começou a enxergar novas coisas. O seu mindset foi mudando. As pessoas que estão do seu lado foram sendo transformadas. Então, isso é a prosperidade. Cara, o que eu falo para as empresas e o que eu tenho falado para as empresas é o quê? E é uma missão de vida minha, como você tem a sua missão através de impactar as vidas através desse cerimonial maravilhoso. Eu tenho tentado impactar as vidas aqui, Carlos, com as minhas consultorias, com o meu trabalho de marketing, que, cara, não tem nada a ver com só dinheiro, só cifra, tem a ver com gerar valor, tem a ver com deixar alguma coisa na vida das pessoas, não é só entregar um serviço, não é só prestar sabe aquela troca? A pessoa dá o dinheiro e você entrega algo em troca, não tem nada a ver com isso, cara. Tem a ver com deixar algo na vida das pessoas, com deixar alguma coisa para que as pessoas lembrem e falem, poxa, eu sou fã do Flávio, eu sou fã do Carlos, eu sou fã do João, eu não sou fã da empresa dele, eu sou fã do que ele faz, eu sou fã do que esse cara é, do que esse cara é para casa dele, do que esse cara é para os clientes dele, do que esse cara é para a família dele. É esse o legado que a gente tem que deixar, bicho. É isso mesmo que você está falando, cara. E prosperidade tem tudo a ver com isso. Tem a ver com crescer. Se você quiser marcar, você marca aí, ó. Prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Prosperidade é crescer um pouco em tudo. Isso é prosperidade, cara. Quando a gente não falava, você vai começando a falar, você vai começando a beber até você falar.
Andar a mesma coisa, você anda, cai, até você tá andando hoje, você não sabe o que está fazendo, você tá andando. Ou seja, você foi próspero no falar, você foi próspero no andar. E nas nossas empresas, nossa vida tem que ser isso, cara. Então, eu quero deixar aqui, ó, nós estamos indo para o nosso final já. Estamos indo para o nosso final da live. E, Carlos, eu vou deixar uma instrução, que essa instrução nem você tem ela, que a gente não teve no Fator X. E eu considero isso como o Fator X das pessoas. Isso tem que ser o Fator X das pessoas. Nós temos 4 operações matemáticas. Alguns clientes meus que estão aqui já conhecem isso. E tem muita gente que não tá. Eu quero que você anote isso. Coloca aí mais, menos, dividir e multiplicação. Escreva aí, Carlos. Escreva aí. Guarde isso aí. Tô anotando aqui. Para as pessoas. É o Fator X da humanidade, isso aí, cara. 4 operações matemáticas. Mais, menos, dividir e multiplicar. O que é o mais? O mais são aquelas pessoas que só querem sugar de você, Carlos, sabe? Aquela pessoa que só quer tomar, que só quer grudar você, gruda aqui na jugular e não te larga nunca mais. Aí o que você faz com essa pessoa mais? Você pega ela, não é que você vai fazer acepção de pessoa, você vai ofertar ela na vida de outra pessoa, sacou? Fala, eu não quero mais ela na minha vida, eu oferto ela. Não anda mais comigo, não tá dentro do meu propósito. Tem a pessoa menos. O que é a pessoa menos? Sabe aquela pessoa negativa? Eu imagino no início do seu processo, nego falando pra você, cara, esquece isso aí, meu. Que doideira, para com os negócios, cara. É negócio de memorial, negócio de... Cara, coloca dentro do caixão em terra. Tenho certeza que deve ter tido diversos donos de empresa funerária muito próspero, muito grande, empresas enormes, deve ter falado pra você, cara, esquece isso aí, bicho. Esquece isso aí. Mas você, tenho certeza, você pegou essas pessoas negativas, você falou, ó, cara, eu vou para outro caminho. Eu tô indo para cá, não vou, eu vou para cá. Eu vazei fora dessas pessoas. Outra, aí tem a pessoa dividir, Carlos. O que é esse dividir? É aquele falso senso aquele falso senso de crescimento. Carlos, você ganha aqui então, não ganha? Eu vou entrar com você, nós vamos ganhar 250 cada um. Sabe aquela pessoa que quer dividir tudo? Essa aí você faz o que também? Você manda embora da sua vida. Aí, ó, tem a pessoa multiplicação. Essa é a pessoa que a gente tem que ter conosco. O que é essa multiplicação? Carlos, você ganha aqui então? Vamos trabalhar juntos, nós vamos ganhar 1.000 a partir de agora. Vai ganhar 500 cada um. Aí você começa a ver, cara, por que todas as empresas do Eike Batista tem o X no nome? Por que o fator X é X? Cara, tudo tem uma explicação a partir daí. Nitro X, o Nitro X. O Nitro X é compartilhar na vida das pessoas, cara. É encher de uma forma. Imagina comigo aqui, ó. Imagine comigo. Você pega um copo transparente, você vai transbordando, enchendo. Chega uma hora que ele transborda. É isso, transbordo que a gente tem que ter na vida das pessoas. É pegar e multiplicar. O que você falou, cara, eu espero que as pessoas façam isso agora. Saiam dessa live. Saiam daqui. Mande uma mensagem para sua família. Mande a mensagem para o seu marido, mande a mensagem para o seu filho, abrace seu pai, abrace sua mãe, diga o quanto você ama essa pessoa enquanto ela está perto. Cara, por que aquela música da Ana, agora me fugiu sobre o nome dela, da Ana, foi tão grande? Porque você não espere até que a pessoa vá embora para que você abrace, para que você diga eu te amo, para que você fale o quanto é importante para você. Fale hoje, fale todos os dias, inunde as pessoas todos os dias, transborde na vida das pessoas todos os dias. Cara, que mensagem linda, bicho. Que mensagem linda, cara. Uau. Olha, eu tô aqui tremendo, cara. Minha carne eu tô suado também. Porque quando Mas é quando fala do coração é assim mesmo. Uau, massa demais. Carlos, cara, obrigado por essa live. Que você continue impactando vidas. Eu quero fazer aqui, ó, um compromisso público com você. Fazer um compromisso público. Nós vamos montar uma palestra aqui e nós vamos trazer você lá da Bahia para falar aqui, cara. Vai ser um prazer. Eu espero que essas pessoas que estão na live aqui venham comigo, viu, gente? Vai ser um prazer, e aí? Para trazer esse cara lá da Bahia para cá. E, meu, que massa, cara. Que massa, que experiência. Que isso mostra o quê? A gente foi pro Fator X, Carlos, para encontrar algo. E eu acredito que esse algo já estava dentro da gente. Desde que a gente nasceu. Esse algo já existia dentro da gente. Desde que a gente começou a pensar em vidas, começou a pensar em pessoas. E nós fomos lá pro Fator X apenas para provar. E para alguém mostrar pra gente aqui, ó. É isso aqui, ó. Leve isso para a vida das pessoas.
Isso é verdade. Também acredito nisso. Cara, essa tem que ser a nossa missão a partir de agora, a partir de hoje, a partir desse exato momento, é levar transbordo na vida das pessoas. E eu tenho certeza que não é uma missão sozinha. Nós tivemos aqui um pico, se eu não me engano, de 35 pessoas na live. Cara, 35 pessoas ouvindo dois caras que não são conhecidos. Olha que louco. Que não são conhecidos. Ô Flávio, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho um conceito sobre isso. Que tivesse um, ou que não tivesse nenhum. Porque você tornou a minha vida melhor e eu tenho um compromisso de tornar a sua vida melhor. Já terá valido a pena. Já valeu. Já valeu. Aí eu peço às pessoas, eu quero agradecer a você pela atenção, por você ter feito esse convite de participar, por tudo isso que a gente está construindo. Eu peço às pessoas que assistiram que entra lá no Instagram, segue, apoie essas ideias que fazem sentido para você, né, no meu Instagram. Se faz sentido para você, compartilhe com o maior número de pessoas. Eu vou dizer novamente, não espera o dia de amanhã, faça hoje, faça agora. Né, para que a gente crie um movimento de prosperidade e que esse movimento de prosperidade ele atinja o maior número de pessoas. Agradeço muito a você, viu, Flávio? E as pessoas todas que assistiram a gente. Eu vi que tem gente aqui desde o começo, muita gente que deu tchau, falando que tem que trabalhar. Imagina, 8 horas da manhã, o povo querendo trabalhar. Muita gente desde o início da live aqui acompanhando. Uau! Ó, a Dani aqui. Gente, vamos ler algumas coisas aqui antes de acabar? Vai. Nós temos alguns minutos e eu queria ler. A Dani aqui, bicho, falou assim, ó. Vocês estão tornando minha vida melhor com esses conhecimentos compartilhados. Gratidão. Uau. A Mônica, obrigada. Deus abençoe. O Firmeza, estamos juntos. Rapaz, o Firmeza tá lá lavando meu carro e ouvindo... lavando não, ele tá fazendo a limpeza do meu carro. Porque esse cara aqui, cara, deixa eu só interromper o negócio, que ele tem um conceito também. Ele fala que ele não faz lavagem. Porque quem come lavagem é porco. Ele faz limpeza no seu carro. Sacou? Visão, né? Massa, visão. Cara, massa. Ele faz limpeza no seu carro e é sensacional. Aqui, ó, a Vilma, vamos nos tornar pessoas X. Uau, Vilma, vamos sim, cara. A Mariana falando aqui, ó, com certeza. A Mariana é top demais. Ai, muito bom, cara. Meu, que legal. Ó, o Firmeza falando obrigado, PW2. A Daiane pedindo para deixar salvo, vai ficar para vocês assistirem depois. O Carlos, ó, é melhor pecar pelo excesso do que pela omissão. Uau, você faz aí pela minha vida. Meu, que massa. Tem muita mensagem aqui, cara. Muita coisa. E que demais, que demais. A Ramona falando aqui, show para iniciar o dia. Galera... Você sabe quem é a Ramona? Não, quem é? Minha esposa. Alguém tem que assistir, né? Alguém tem que assistir, né? Ela provavelmente deve estar até com meu filho. Meu filho ontem falou assim, eu quero ver o papai na live. Que massa, cara. E, ó, faça convite pra gente levar isso lá pra Bahia também. Sim. Muita coisa vai surgir. Cara, que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua empresa, seus negócios. Deus abençoe todo mundo que passou por essa live, que quem tá aqui agora assistindo, que seja um tempo de prosperidade. Vocês aprenderam que não tem nada a ver com dinheiro. Que seja um tempo de prosperidade na sua vida como você nunca viveu antes, cara. Eu acredito muito nisso, eu tenho levado isso, eu tenho profetizado isso na vida das pessoas, porque existe um Deus que olha por todos, independente de religião, independente do que você acredita ou não, existe um cara lá em cima que olha por você e quer o melhor da sua vida. E que assim seja para nós. É isso aí. Bom dia, #segundou. #segundou. Vamos para sexta-feira. Hoje não é sextou, Hoje é segunda-feira. E a melhor segunda. E a melhor segunda de nossas vidas. Tamo junto, cara. Deus abençoe. Bom dia. André, tchau, pessoal. Deus abençoe. Tamo junto. Valeu. Tchau.